No programa de hoje nós vamos falar de um dos maiores técnicos que já existiu no futebol inglês. Brian Clough. Brian Howard Clough. Ele nasceu no dia 21 de março de 1935 e ele começou a jogar num time perto de Middlesbrough, que era a cidade onde ele nasceu. O time chamava Billingham Sintonia. Inclusive esse time existe até hoje, está numa das divisões menores do futebol inglês. Depois de jogar nesse time, nas categorias de base, ele foi servir a RAF, que é a Royal Air Force britânica, 2 anos. E aí ele começou nas carreiras de base do Middlesbrough. Isso aí, no Borough ele foi artilheiro 4 anos seguidos, só que aí ele já mostrava o lado temperamental dele, né? Era um cara muito genioso, assim. Ele tinha uma personalidade muito forte e uma das maiores brigas que ele tinha no elenco era contra o pessoal da defesa, que ele alegava que os caras faziam corpo mole e até entregavam alguns gols. Isso aí, teve um jogo bem clássico, né? Que é contra o Charlton, que foi 6-6 o jogo, né? Exato. E ele chega pros caras e pergunta, né? Você lembra da pergunta que ele faz? Lembra, ele perguntou pros caras da defesa assim: quantos gols a gente vai precisar fazer pra gente conseguir ganhar um jogo? De tanto pedir para ser vendido, em 1961, Brian Clough foi transferido do Middlesbrough para o rival Sunderland. Né? Exatamente, e ele no Sunderland ele começou uma das maiores inspirações dele como técnico era o técnico Alan Brown, que era linha dura lá no Sunderland. E ele aprendeu muito com esse técnico. Mas em 62, num jogo contra o Bury, em dezembro de 62, ele teve um acidente gravíssimo no joelho e praticamente encerrou a carreira dele. Em 1964 ele volta a jogar, né? Ele faz poucas partidas e desiste, né, da carreira. Ele fez 3 partidas só e acaba desistindo com 29 anos só. Os números de Brian Clough como jogador é assombroso. Ele no Middlesbrough ele fez 213 partidas e marcou 197 gols, uma média de 0,91 por partida, assombrosa. Já no Sunderland ele fez 61 partidas e marcou 53 gols. Essas fontes elas variam de consulta para outra, mas essas são as mais confiáveis que nós temos em relação aos gols e aos números de partidas de Brian Clough. Em 1965, o Brian Clough estava treinando a equipe juvenil do Sunderland, quando ele foi convidado pelo Hartlepool, que era um time pequeno, para ser o treinador. Lá ele chamou seu fiel escudeiro, o assistente dele, bem famoso, ex-goleiro do Middlesbrough, Peter Taylor. Onde eles formariam uma dupla vencedora nos anos seguintes, né? Deu até filme isso, né? No Hartlepool, a carreira dele não teve muito sucesso, mas serviu para mostrar o que seria o Brian Clough ali, né? A dureza que seria a carreira de técnico dele. Em 1967, a dupla Taylor e Clough foi para o clube onde eles fariam muito sucesso, que é o Derby County. E chegando lá, ele já conquistou todo mundo porque ele fez uma reestruturação, né? Ele deu uma faxina geral no clube ali que a galera achou demais aqui. Brian Clough, como a gente falou, era um cara muito temperamental, assim, ele não gostava muito das ordens que davam os dirigentes e os presidentes, ele sempre estava batendo de frente com os caras, né? E a característica principal dele é que ele gostava do jogo limpo, do jogo bem jogado, sem falta ríspida e um futebol jogado em prol da equipe. Os títulos conquistados por Brian Clough e Peter Taylor no Derby County foram 2. Foi a segunda divisão de 1969, temporada 68-69, e a primeira divisão na temporada 71-72. E nesse time do Derby County, eu posso destacar 4 jogadores para vocês. Roy McFarlane, Joe O'Hare, Alan Hinton e John McGovern. Esses foram os principais jogadores que ajudaram o Brian Clough na conquista do campeonato de 1972 pelo Derby County. Clough começou a ficar um cara meio marrento depois de levar um time mediano à conquista do título nacional, né? Ele tratava a imprensa rispidamente e exigia inclusive que a imprensa o chamasse de Mr. Clough. Na temporada seguinte, Brian Clough entra de novo em atrito com a presidência, né? Ele contrata o jogador David Nish sem autorização do presidente. E a gota d'água foi quando ele conseguiu levar o Derby County à semifinal da Copa dos Campeões contra a Juventus de Turim e foi eliminado. E aí a diretoria mandou ele embora. Só que esse fato da demissão abalou muito. Os fãs do Derby County ficaram muito putos porque eles idolatravam o técnico.
Em 73 a dupla vai pro Brighton Hove Albion, só que não obteve o mesmo sucesso, né? Foi um fracasso e ali começa a mudar a história deles, né? Que o Brian Clough vai embora do Brighton e o Peter Taylor fica. Ali dá uma mudança geral na carreira dos dois. O Brian Clough acabou, na saída do Brian Clough do Brighton, ele foi para o Leeds United. Que ele chegou no Leeds, que era um time campeão, e era comandado pelo o técnico Don Revie, né, que era o técnico que saiu do Leeds para ir para a seleção inglesa. E o maior desafio do Clough era manter aquele time campeão, e só que jogando bonito, igual o estilo de jogo que ele gostava. E ele acusava que ele não conseguiu sucesso porque o time era bruto e sentava a botina em todo mundo e jogava feio. Isso, e por ele falar isso abertamente, os jogadores também começaram a boicotar ele, né? E ele sofreu um boicote tão forte dos jogadores que ele ficou apenas 44 dias no cargo. Ele durou 7 jogos com uma vitória só. Aí ele já saiu do Leeds United. E se quem quiser saber um pouco mais dessa história, acho que o mais recomendável é o filme O Maldito Futebol Clube, que pega bem esse momento da carreira do Brian Clough ali, né? Depois que ele saiu do Leeds United, ele teve um pequeno período sabático, que ele ficou sem trabalhar. Isso aí, em janeiro de 75, o Brian Clough foi contratado pelo Nottingham Forest, né? E ele achava o clima estava hostil e não muito favorável a ele, porque o Nottingham Forest é o maior rival do Derby County, no clube no qual o Brian Clough tinha tido muito sucesso. Isso aí, depois de um clima hostil, tudo para deixar ele um pouco mais feliz, ele volta a trabalhar com seu fiel escudeiro, Peter Taylor. Onde a dupla estava refeita e eles começariam ali a continuar a carreira de sucesso que eles tinham tido antes. Clough não só comandava o time dentro de campo, mas como ele era uma espécie de manager. E a torcida começou a gostar, jogar junto com o time e apoiar o técnico, e a média subiu assustadoramente para cerca de 20 mil pessoas por jogo. Foi no Nottingham Forest que Brian Clough atingiu seu ápice, né, em conquistas de títulos. Ele conquistou um campeonato nacional na temporada 77-78, o bicampeonato europeu nas temporadas 78, 79, 79 e 80, 4 Copas da Liga Inglesa na temporada 78, 79, 89 e 90, uma Supercopa da Inglaterra em 1978 e uma Supercopa da Europa em 1979, inclusive contra um dos gigantes da Europa, o Barcelona. Vale frisar os 5 jogadores que acompanharam o Brian Clough desde a segunda divisão da Inglaterra até o bicampeonato europeu. Os 5 jogadores foram o Vivi Anderson, o Martin O'Neill, o Ian Boyer, o Tony Woodcock, John Robertson. No bicampeonato, desses 5 jogadores que o acompanharam, apenas Woodcock não permaneceu no segundo título europeu, pois ele acabou se transferindo para o Colônia da Alemanha em 1979. E vale lembrar que ele assumiu o Nottingham Forest em 75, quando o time estava na segunda divisão, na 13ª colocação. Uma curiosidade para vocês, o Brian Clough convenceu a diretoria a contratar o atacante do Birmingham, o Trevor Francis. E foi a primeira contratação no futebol britânico que excedeu 1 milhão de libras. E o Francis foi importantíssimo porque ele fez o gol do título contra o Malmö da Suécia no primeiro campeonato europeu do Forest. Na primeira Copa dos Campeões, o Forest entrou como azarão e acabou conquistando o título. Só que no ano seguinte, eles entraram como franco favorito ao título. Inclusive, eles foram bicampeões ganhando do Hamburgo no Santiago Bernabéu. Ele conseguiu uma série invicta com o Forest, que foi só quebrada anos depois com aquele timaço do Arsenal de 2003-2004. Esses feitos levaram ele a um status assim. Ele foi um técnico muito consagrado que dificilmente algum outro técnico vai conseguir isso no futebol, de pegar um time pequeno e levar uma maestria do futebol. Assim. No geral, no Nottingham Forest, o Brian Clough tem 911 partidas, sendo 411 vitórias, 246 empates e 250 derrotas. E o destino acabou pregando uma peça no Brian Clough. No seu último ano no Nottingham Forest, ele acabou sendo rebaixado na temporada 92-93, que era o início da Premier League. Ele perdeu em casa na penúltima rodada para o Sheffield United por 2-0. Isso é uma curiosidade que o atacante do time era o filho dele, o Nigel Clough.
que depois virou técnico de futebol, inclusive treinando o próprio Sheffield United. Isso, mas aí depois da aposentadoria, né, na sua aposentadoria, o Brian Clough foi trabalhar de colunista na famosa revista 442. Exato. E ele depois começou, ele teve um problema ele virou alcoólatra e ele teve problema no fígado. Ele foi operado em 2000 do fígado e ele teve algumas complicações mais tarde. E ele acabou falecendo em 2004 aos 69 anos de idade. Isso, mas um fato bem legal é que muitos lugares reconheceu a importância do Brian Clough, né? Inclusive ele tem 3 estátuas espalhadas, né? Uma na frente do estádio do Derby County, outra em Nottingham, que é paga pelos próprios fãs, e uma estátua na frente do estádio do Middlesbrough. Além das 3 estátuas, ele também tem uma homenagem numa via que liga Nottingham a Derby. É a Brian Clough Way, uma estradinha de 20 quilômetros. Bom, pessoal, esse foi o programa do Brian Clough, um dos maiores, talvez o maior gênio do futebol britânico, como técnico e um dos melhores atacantes que existiu na história do futebol britânico. Isso aí, galera. Muito obrigado pelos comentários, pelos novos inscritos. E lembrando mais uma vez que todo o material que está aqui, essas camisas, cachecol, boné, tudo caneca, tá tudo à venda. E fica aqui na Trox Casual Club, que fica na Rua Augusta. E valeu aí pelo apoio e a força da galera. Abraço. Out inside left, Francis. This could be very dangerous for Stockport, and the ball comes across. This must be a goal, and it is. It's Mackay this time. And a goal! Oh, McFarlane, a fine goal! What beautiful football! And that could mean promotion for Derby.